Bem no Estreito de Hormuz, sabe? Aquele ponto que é simplesmente vital para a economia do mundo inteiro. Pois é, uma crise naval tá ali, prestes a explodir. De um lado, os Estados Unidos. Do outro, o Irã. E eles estão numa rota de colisão total, com preparativos militares tão avançados que o mundo inteiro tá de olho, com um alerta no máximo. Vamos mergulhar nessa história para entender o que está em jogo. A situação é a seguinte: duas potências navais estão convergindo para uma das rotas marítimas mais críticas do planeta. O medo é que qualquer movimento em falso, qualquer erro de cálculo, possa botar fogo em toda a região e as consequências, claro, seriam globais. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa crise, vamos analisar os dois protagonistas que estão frente a frente nesse confronto direto no mar. De um lado, a gente tem o punho de aço americano, o SS Abraham Lincoln. Pensa numa verdadeira cidade flutuante movida à energia nuclear, um símbolo de poder global. Do outro lado, vem a resposta silenciosa, quase invisível e letal do Irã, a sua frota de submarinos das classes Gadir e Fatih. Eles são pequenos, furtivos, quase impossíveis de detectar, ou seja, a arma perfeita para caçar nessas águas rasas e cheias de tráfego da região. E olha, os movimentos americanos não são nem um pouco aleatórios. O grupo de ataque não só cruzou o estratégico Estreito de Malaca, como os dados de rastreamento mostram que ele, de propósito, seguiu e ultrapassou um navio mercante iraniano. Isso é um recado, uma mensagem clara, um sinal calculado enviado diretamente para Teherã. Agora, vamos tirar um pouco o foco do mar e olhar para a terra. Porque, claro, esse impasse naval não surgiu do nada. Ele é, na verdade, o clímax de um cenário político que já estava, bem, explosivo. A crise escalou numa velocidade assim assustadora. Tudo começou com protestos dentro do Irã que foram recebidos com uma repressão extremamente violenta. Isso aí foi o gatilho para uma ameaça direta de intervenção militar do então presidente americano Donald Trump. A resposta de Teherã veio na hora. Qualquer ataque seria visto como uma ameaça à existência do país, o que colocou toda a região no limite. E essa mensagem, essa foi a faísca. Para o governo iraniano, isso não foi só uma declaração de apoio, foi interpretado como uma promessa de ação militar de verdade. Foi como jogar gasolina num fogo que já estava queimando alto. E a tensão, claro, já começou a transbordar. Israel elevou seu alerta de defesa, companhias aéreas começaram a cancelar voos, o que é um sinal claro de que os alertas de segurança, aqueles que a gente não vê, estão apitando. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos começaram a evacuar pessoal, enquanto o Irã deixou bem claro: se formos atacados, bases americanas em todo o Oriente Médio viram alvo. Todos os caminhos dessa crise levam a um único ponto geográfico, super vulnerável. Vamos então para o epicentro de toda essa tensão, o Estreito de Hormuz. Esse número aqui diz tudo: 20%, um quinto de todo o petróleo consumido no planeta Terra passa por esse canal. Fechar o Estreito de Hormuz não é uma ação regional, é como apertar o botão de desligar da economia global. Simples assim. Para controlar esse ponto vital, o Irã aposta no que a gente chama de guerra assimétrica. Eles sabem que não tem como enfrentar a marinha americana de igual para igual em mar aberto. Então, em vez disso, a estratégia é outra: usar táticas de enxame com barcos super rápidos, minas navais e, claro, os submarinos furtivos, transformando as águas deles numa verdadeira armadilha mortal. O objetivo do Irã na prática não é derrotar a marinha dos Estados Unidos. É causar uma bagunça gigantesca, uma disrupção severa. Alguns ataques a navios-tanque, algumas minas na água, já seria o suficiente para paralisar o tráfego. Essa capacidade de causar uma crise econômica mundial é a principal carta na manga deles. É o seu maior poder de dissuasão. Mas e se a dissuasão falhar? O que acontece se as hostilidades realmente começarem? Bem, aí o cenário se desenrola de uma forma muito rápida e devastadora. O que os analistas militares preveem é uma reação em cadeia aterrorizante. Começaria com ataques americanos, que seriam seguidos por uma retaliação iraniana imediata contra bases e navios. Isso, por sua vez, arrastaria os aliados de cada lado para a guerra. E com o Estreito de Hormuz fechado, o resultado inevitável seria um colapso econômico global. E é isso que nos traz até o momento atual. A conclusão é que a gente está diante de uma situação onde a paz está pendurada por um fio de verdade. Esses movimentos navais que a gente está vendo não são exercícios de rotina, não. São peças sendo posicionadas no grande tabuleiro do Oriente Médio, se preparando para o pior cenário possível. E isso está transformando o que era uma guerra fria regional em uma ameaça quente, real e iminente.
A questão que fica no ar é exatamente essa. Com as tensões tão altas, com as forças militares tão próximas umas das outras, a gente fica se perguntando se a diplomacia ainda vai dar um jeito ou se um simples erro de cálculo ali no Golfo Pérsico vai ser a faísca que inicia um incêndio global.